Flamengo foi a Cuiabá para tentar seguir a sua caça ao líder Botafogo, tentar reduzir a diferença de pontos. Mas o que aconteceu na partida foi que a equipe local prevaleceu, dominou do início ao fim. O rubro-negro sofreu bastante, não conseguiu jogar, um time um pouco modificado, desentrosado. E no fim das contas, 3-0. Vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu nessa partida. Vamos falar sobre os aspectos táticos desse pequeno massacre que aconteceu lá em Cuiabá. E aí, vamos falar de tática? Gente, antes da gente seguir, queria pedir para vocês deixarem o like. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, não. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Isso ajuda bastante, bastante mesmo, o canal a crescer e a gente poder falar para mais gente sobre tática, sobre futebol, como ele deve ser tratado, né? Então, peço a vocês realmente deixarem um like. É muito importante, de verdade, tá? Bom, vamos para análise. Vamos tentar entender um pouquinho do porquê que o Flamengo sofreu tanto e acabou voltando para casa com esse 3-0 aí, acachapante. Bom, o Flamengo iniciou fazendo a sua saída de bola sustentada, como vem fazendo. O Varela aparece aqui bem no cantinho, né? Bem aqui embaixo aqui. Mas você vê que são os dois laterais basicamente alinhados. Também tem o Maia aqui como esse pivô, né? Os dois zagueiros. Cunha também bem presente aqui para tentar gerar superioridade numérica. O Flamengo começou o jogo já forçando bastante a bola longa, né? E muitas vezes tendo essa linha de passe, né? Então, por exemplo, aqui o Pablo poderia acionar o Maia aqui. O Maia não tá tão apertado assim, né? O adversário não tá tão perto assim do Maia. Ele poderia tentar, inclusive, essa bola atravessada pro Ayrton Lucas, pro Flamengo poder trabalhar essa bola. Começo de jogo fora de casa, acalmar um pouco os ânimos. Não foi isso, ele já tentou forçar uma bola no Cebolinha. O Flamengo forçando um pouco essas diagonais muito longas, numa situação em que não havia vantagem. Vou falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Bom, aqui também aos 3 minutos, né? 2 minutos e 54, o Pablo demorou bastante para dar essa bola aqui no Gerson. Ele tinha a linha de passe, ele tinha o Gerson aqui como opção, também tinha até o Vitor Hugo também ao lado do Gerson. Ele hesita, demora para fazer esse passe. A marcação chega, intercepta e acontece uma finalização importante que chega batendo o pé da trave. E aí o Cuiabá começa aos poucos a ganhar confiança na partida, né? O aspecto psicológico entrou bastante em campo, porque o Flamengo não conseguia avançar no campo de jogo, forçava essas bolas longas, cometia alguns erros, a equipe foi perdendo confiança, né? E isso faz bastante diferença em qualquer esporte de alto rendimento. A gente já está cansado de falar sobre isso, todo mundo sabe que isso é uma realidade. Olha como é que o Cuiabá subiu o bloco e conseguiu incomodar o Flamengo, deixar o time bem desconfortável. O Davidson bem atuante, né? Muito presente, bastante enérgico. E aqui você tem uma superioridade numérica do Cuiabá, porque o Varela ele está muito fora dessa jogada, né? Ele está bem aqui embaixo, aqui, ele está bem fora da zona da bola. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 atletas do Cuiabá contra 4 do Flamengo. Então o Flamengo não pode permitir esse tipo de situação, né? O Vitor Hugo tentando baixar aqui para ser linha de passe, o Flamengo teve bastante dificuldade de encontrar esse jogador. Ele tem aqui a possibilidade de receber essa bola. Os zagueiros, especialmente o Pablo, né? Que tem uma dificuldade com essa construção, com esse passe um pouco mais difícil, não tem confiança para fazer esse tipo de passe. O Flamengo deixou de fazer essa bola no Vitor Hugo muitas vezes e com isso teve a sua saída de bola muito esvaziada e isso é claro que gera um impacto muito grande, né? Aqui o Flamengo num bloco médio, né? Um 4-2-3-1, mas a tônica acabou sendo mais um 4-1-4-1 mesmo. O Maia sendo esse cara que ficava ali no entrelinhas, com o Vitor Hugo um pouco mais adiantado, com o Gerson e com os dois pontas, né? E o Pedro mais à frente. Aqui, uma situação que se repetiu muitas e muitas vezes durante o jogo. A bola ia para o ponta, fosse o Luiz Araújo, fosse o Cebolinha, e havia sempre uma situação de 1 contra 2, de inferioridade numérica. Muito pouca gente perto da zona da bola. Então aquilo que foi o grande ponto positivo daquela grande atuação contra o Grêmio, o Flamengo não conseguiu repetir ontem, né? A gente pode colocar isso um pouco na conta do desentrosamento, mas a verdade é que esse tipo de situação foi uma situação que atrapalhou muito o jogo do Flamengo. O Flamengo forçava o jogo por fora,
queria muito fazer esse jogo por fora, mas não conseguia gerar as dinâmicas para isso. Então não gerava as ultrapassagens, não gerava a linha de passe e deixou os extremos, né, os dois extremos, tanto o Cebolinha quanto o Luiz Araújo, numa situação bem complicada, e o próprio Bruno Henrique, quando entra também em campo, também passa por isso, eu vou mostrar para vocês. Aqui é uma situação que o Cuiabá usou bastante, que o Flamengo poderia e deveria ter utilizado, né? Que é essa manipulação do salto de pressão, né? Então, se a bola entrava aqui no corredor lateral, o Varela saltava para poder pressionar aqui o ponta, e o lateral aqui, o Riquelme, você vê ele ultrapassando, e o Cuiabá conseguindo gerar a situação de vantagem. O Riquelme, melhor dizendo, o Cleison recebeu essa bola aqui, ele faz o giro, espera o Riquelme ganhar as costas do Varela, o Pablo bem distante da jogada, bem distante da cobertura, né? E aí essa bola entra no Riquelme e o Cuiabá consegue progredir, consegue uma situação de progressão, de vantagem. Então, isso era o que o Flamengo deveria ter feito, não fez, e o Cuiabá fez muito bem, né? Então tem a ver com sistema de jogo, plano de jogo, estratégia de jogo, tem a ver com entrosamento e, no caso do Flamengo, desentrosamento também, né? Aqui o Thiago Maia nesse entre linhas aqui desse 4-1-4-1, né? Como eu tinha falado para vocês. Mais uma vez, o Cuiabá manipulando esse salto de pressão do Varela, conseguindo achar nas costas, né? Aqui nas costas do Vitor Hugo, também o Pablo bem distante de novo da cobertura do lateral, né? E o Cuiabá se aproveitou muito bem disso. O Cuiabá também fazia essa bola longa de uma maneira muito mais bem pensada, né? De uma forma estratégica, planejada do que o Flamengo. O Flamengo fazia bola longa e deixava seus jogadores brigarem às vezes por primeira ou por segunda bola sozinhos, inferioridade numérica. Então você vê aqui como é que essa bola longa é feita com 2 contra 1, né? Ou seja, para poder ganhar essa primeira bola, né? Isso é feito de uma forma pensada, em termos de estratégia, né? O Flamengo não conseguiu fazer isso e o Cuiabá fez. Aqui, mais uma vez, o Cuiabá em corredor lateral conseguindo ficar num 2 contra 2, né? Conseguindo gerar ultrapassagem e conseguir manipular a marcação e conseguir ganhar os passos às costas. Coisa que o Flamengo não conseguiu fazer. Que a finalização do Davi Luiz, sou super a favor de finalizar. Acho que o Flamengo finalizou pouco, gerou pouco esse tipo de situação. Quando você tem um time que joga 5-4-1, assim, joga com as linhas muito baixas, acontece bastante dessa frente da área, em alguns momentos, se você conseguir fazer essa segunda linha se mexer, bascular, como a gente fala, né? Você vai ter a frente da área ali ofertada para você finalizar. E tem que finalizar, porque a finalização pode te gerar um escanteio, você vai tendo um domínio territorial, um domínio psicológico, vai ganhando também confiança. Nesse caso aqui não gerou escanteio, o goleiro defendeu, mas eu sou super a favor de finalizar esse tipo de jogada. Aqui de novo o Pablo, né? Jogando essa bola para escanteio, e isso fala, para mim, diz muito sobre a questão do desentrosamento, né? O fato dele não estar muito entrosado com o Matheus Cunha. O Matheus Cunha estava nitidamente saindo nessa bola, tinha como encaixar essa bola, enfim, ficar com ela, e o Pablo se afobando aqui. E acho que isso tem muito a ver também com desentrosamento. O Flamengo entrou com um time bastante mexido, né? E isso impactou no desempenho do time, com certeza impactou. Aqui a gente tem de novo uma situação do Pablo, né? Não é perseguição, gente. Eu só estou apontando que talvez o Pablo não tenha tido muitas chances, porque o São Paulo já consiga detectar esse tipo de situação nos treinamentos, no dia a dia do clube, né? Então você tem aqui um arremesso lateral, a bola foi batida, foi jogada aqui fraco, né? Não é uma bola que está jogada forte, né? Ele não está muito pressionado, aliás, ele não está nada pressionado. Ele tem como direcionar essa rebatida, nesse cabeceio, para o próprio Varela, para o Vitor Hugo, para o Thiago Maia, e ele jogou essa bola para escanteio. Falando em escanteio, né? O Cuiabá teve muitos escanteios a partir das suas finalizações, que o Matheus Cunha espalmava, desviava na zaga, enfim, situações que tentava o cruzamento e os zagueiros do Flamengo tinham que afastar de cabeça para a linha de fundo. E isso vai gerando um predomínio, como eu acabei de falar, né? Que o Flamengo deveria finalizar mais para poder tentar gerar esse tipo de situação. O Cuiabá fez exatamente isso, né? Então isso vai gerando um predomínio territorial, psicológico, e assim o Cuiabá foi cada vez mais prevalecendo no campo de jogo. A gente está falando de 31 minutos agora, e eram escanteios atrás de escanteios, né? Aqui mais uma vez, né, o Cuiabá subindo pressão, conseguindo incomodar o Flamengo, a bola indo no Pablo, e pareceu para mim bem claro, né, que existia uma regra de ação de não pressionar, por exemplo, o Davi Luiz quando ele recebia essa bola, mas quando o Pablo recebesse, era para pressionar, muito por conta dessa dificuldade que o Pablo tem de achar passes mais difíceis, de construir de uma forma geral, né? Então quando a bola ia no Pablo, existia um salto de pressão e isso incomodava a saída de bola do Flamengo. Esse aqui é um lance, para mim, marcante dessa partida. Bom, o Pedro recebe essa bola aqui, 34 minutos, domina essa bola de peito aqui
numa bola que o Matheus Cunha joga para ele. E tem uma situação de 4 contra 4, né? Uma situação de vantagem qualitativa. O Flamengo vai partir para cima com 4 jogadores de muita qualidade contra uma defesa de 4 jogadores dos adversários. Então tem a igualdade numérica, mas tem a vantagem qualitativa que a gente fala na análise, né? Que é se ele domina essa bola para frente e parte para frente, o Flamengo tem um contra-ataque de uma situação muito perigosa. Olha como é que o Luiz Araújo está se projetando à frente já para tentar receber essa bola, né? Mas o Pedro dá um balão para trás. Me chamou muita atenção a atitude do Pedro, me chamou muita atenção a atuação do Pedro ontem. Eu acho que era uma noite ontem para o Pedro ter uma noite de redenção, se provar. Não que ele precise provar nada para ninguém em termos técnicos, mas depois de tudo que aconteceu, né? A gente tem que lembrar que o Pedro é uma vítima, ele foi agredido, mas ele cometeu 2 atos de disciplina ao se negar a fazer o aquecimento durante o jogo lá contra o Atlético Mineiro e também ao não comparecer ao treino na segunda-feira. Então, ele também tem erros aí. Então, acho que era um jogo para ele poder provar que, né, ele estava recuperado, que ele é um cara importante, para ele mostrar para o Sampaoli a importância dele. Mas a atitude dele ontem no campo de jogo não mostrou nada disso. Assim, me surpreendeu bastante negativamente. Bom, vamos seguir. Esse drible aí, esse balão para trás do Pedro gerou uma finalização bastante perigosa. Mais um escanteio para o Cuiabá. Aqui mais uma vez, né, o Luiz Araújo contra 2, né, o Flamengo forçava esse jogo nos pontas, mas não gerava nenhum tipo de dinâmica que pudesse favorecer esse jogo por fora, com ultrapassagens, com mais gente em volta da zona da bola. Enfim, Varela também numa atuação bem abaixo. Esse print aqui para mostrar como é que o Flamengo subiu o bloco de uma forma bastante descoordenada, né? Então, isso foi uma situação que o Flamengo subiu o bloco e acho que, se eu não me engano, foi o Alain Periur, achou essa bola aqui no Sobral. E olha o espaço que o Sobral tem. Olha como é que as linhas do Flamengo estavam completamente desajustadas, né? O Flamengo com bastante dificuldade para subir o bloco, para conseguir ser pressionante. Muita dificuldade mesmo do time do Sampaoli. Que mais uma vez, né? O Flamengo subindo com esses 3 jogadores mais de frente, né? O Luiz Araújo já mais aqui, nem aparecendo no frame, porque estava mais baixo. Luiz Araújo, boa atuação, né? Vou falar também sobre ele aqui no final do vídeo. Bem comprometido com a partida, muito intenso, né? E aqui você tinha o Pedro, o Gerson e o Cebolinha subindo pressão. E essa subida desses 3 atletas aqui foi bastante ineficaz, assim, né? Foi muito pouco pressionante, muito pouco enérgica, muito pouco intensa. E o Cuiabá tinha muita facilidade de superar essa primeira linha desses 3 atletas, né? E isso facilitava muito a progressão do Cuiabá no jogo. E olha o espaço que o Flamengo deixou aqui mais uma vez entre as linhas, né? Para o Cuiabá poder progredir. Tava bem fácil para o time do técnico Antônio Oliveira progredir no campo de jogo e conseguir as vantagens. Mais uma vez aqui a manipulação do saldo de pressão do Varela, né? Mais uma situação dessa, o Flamengo sofrendo com essa situação aqui, especialmente aqui no Varela, né? Esse lance aqui foi após uma longa troca de passes do Flamengo, né? O Flamengo, gente, a gente tem falado sobre isso aqui no canal, é um time talhado para gerar as vantagens a partir de ataque posicional, trocar passes, conseguir concentrar a gente próximo da zona da bola e conseguir ser eficiente a partir desse tipo de situação. É assim que o Flamengo tem conseguido jogar bem. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Atlético Mineiro. É assim que o São Paulo quer o time jogando. O São Paulo fala muito sobre isso, sobre o amor por El Balón. A gente vem falando bastante sobre isso aqui. E essa situação aqui, que o Varela está ultrapassando aqui, o Luiz Araújo vai fazer o passe para ele, o Varela vai fazer um cruzamento e o Pedro vai tentar jogar de bicicleta, talvez na jogada mais importante, mais perigosa do Flamengo no primeiro tempo inteiro. Essa jogada aqui aconteceu após uma longa troca de passes, que o Flamengo trabalhou a bola, rodou a posse, foi encontrando os espaços e aí chegou nessa situação aqui que a gente está vendo aqui. Então, o Flamengo está talhado, está preparado, esse time consegue jogar, consegue descobrir as vantagens, achar as vantagens, jogando assim. Então, isso precisa ficar bem claro, isso precisa ser dito. Bom, com 28 segundos de jogo, né, o Ayrton Lucas saiu, sentiu uma lesão. O Felipe Luiz também já não tinha sido relacionado também por um problema físico, problema médico. E aí, com 30 segundos de jogo, o Thiago Maia salta a pressão aqui para poder fechar essa bola nas costas do Davi. O Cebolinha tem dificuldade, né, de encontrar aqui esse espaço nas costas, de defender suas costas. E o Matheus Alexandre, que é o lateral do Cuiabá, fica bem sozinho, né, para poder finalizar. O Davi também tem um errinho técnico ali, né, que ele sobe bem fora do time, né,
salta antes, aí ele vai tentar tirar, dar uma casquinha, né? Até facilita um pouco pro Matheus ali, pro atleta do Cuiabá. E ele já tá caindo quando ele já vai cabecear essa bola, né? Errou bastante o tempo de bola. Que o Cebolinha, né? Não conseguindo cuidar das costas. O Cebolinha tem dificuldade, né? De cuidar dessas costas, de cuidar da bola e das costas, né? Um jogador que não tem essa mentalidade zonal, como a gente fala na análise. A gente tá vendo aqui 2 minutos de jogo, o Flamengo tinha acabado de sofrer o gol. Se você for levar em conta o tempo que o Cuiabá ficou comemorando, a bola tinha acabado de voltar para jogo, né? E o Flamengo já tem aqui uma situação de 3 contra 3 no corredor lateral, né? Que o Flamengo não vinha fazendo até então, o tempo inteiro deixando seus pontas sozinho. Aqui o Flamengo tem uma situação de 3 contra 3, o Luiz Araújo acha esse passe aqui no Varela, o Varela consegue ir ali de fundo ganhar um escanteio pro Flamengo. Então faltava um pouco de senso de urgência também. Faltava um pouco, competir um pouco mais, né? Falando em competir, né? A gente tem aqui o Cuiabá com 3 jogadores em cima do Cebolinha, né? O Cuiabá competiu bastante, o Flamengo não conseguiu igualar o Cuiabá nessa intensidade, né? Em competição, né? Em disputa. Isso, para mim, fez bastante diferença na partida de ontem. O Bruno Henrique entra em campo, né? E o Wesley entra bem, até bem melhor do que o Varela, consegue botar bem mais o Luiz Araújo no jogo, né? Mas a gente continua tendo essa situação aqui, né? O ponta, né? O extremo aqui tá sempre em desvantagem, muita dificuldade para conseguir gerar vantagem, conseguir ganhar 1 contra 1, tem sempre cobertura, né? O Flamengo incapaz de aglomerar mais gente próximo da zona da bola. Os jogadores bastante distantes, time muito desagrupado, tanto com quanto sem bola. Essa situação aqui do Bruno Henrique que eu quero mostrar para vocês foi que o Bruno Henrique é um jogador que consegue ter esse 1 contra 1 tanto para dentro, para finalizar, para puxar para a perna boa, né, para a direita, tentar um cruzamento de pé fechado, ou tentar finalizar, ou tentar se associar com algum jogador que esteja mais próximo dele, mas ele também finaliza 1 contra 1 para profundidade, né, para o cruzamento de canhota, né. E o Cebolinha tem feito muito pouco isso. Sinto muita falta do Cebolinha fazer isso. O extremo precisa gerar essa dúvida no adversário. O adversário precisa ficar na dúvida para que lado que o extremo vai. Se você só finaliza o seu 1 contra 1 para dentro, na hora que você finaliza o primeiro, o segundo, o terceiro para dentro, o adversário fala, pô, vai ser sempre para dentro, né? Então, o extremo precisa ter essa variedade de 1 contra 1, e o Cebolinha não tem entregado isso pro Flamengo. E o Bruno Henrique, logo que entra em campo, já consegue fazer, e você consegue cruzar a bola na área, consegue deixar o adversário desconfortável, né? Bom, essa aqui foi a finalização do Luiz Araújo com 18 minutos. Talvez, se essa bola tivesse entrado, o Flamengo tivesse talvez um pouquinho mais de uma melhor sorte, vamos dizer assim, no jogo, tivesse conseguido mudar um pouquinho o placar, tivesse mexido na parte psicológica, na parte anímica do jogo, né? Essa bola acabou não entrando, boa defesa do Walter. O Luiz Araújo foi a nota positiva para mim da partida, né? Jogou bem, com e sem bola, muito intenso, muito boa partida do Luiz Araújo. Acho que ele vai passar a ser a opção cada vez mais aí agora pro Sampaoli. Bom, esse aqui é o lance do gol, né, do Cuiabá. O Davidson conseguindo ganhar essa bola aqui, essa disputa com o Thiago Maia, né? Até então, tudo bem. O Davidson é muito forte nesse tipo de jogada. O Cuiabá trabalha bem esse tipo de jogada. Ele tem um time muito bom de saltar, tem muita impulsão, um atleta alto. Ele ganhar a jogada não é o fim dos mundos, né? Não é uma situação que não pode acontecer. Faz parte. Acho que o que não pode é o Thiago Maia demorar tanto para fazer essa cobertura aqui no Alan, né? O Alan ficou um tempão no 1 contra 1 com o Wellington Silva, que é um cara muito forte de 1 contra 1, que pese o fato do Alan ter um erro ou outro ali de postura corporal, de perfilamento corporal e ter perdido esse 1 contra 1, até por um pouco também de culpa, muito entre aspas, dele, mas o Thiago demorou demais para chegar nessa cobertura, né? Deixar o Wellington Silva, que é um grande driblador, em 1 contra 1, é complicado, né? A situação do Alan era muito de vulnerabilidade nessa jogada e o Thiago Maia demorou bastante para chegar nessa cobertura. Então, quando o Wellington passa do Alan, o Thiago não tá na cobertura e o Alan e o Wellington, melhor dizendo, perdão, consegue avançar. E aí tem um erro também do Wesley, né? O Wesley, na hora que o Wellington Silva consegue avançar aqui nessa situação que ele tá aqui, o Wesley anda para frente, né? Ele tem que andar para trás, ele tem que cuidar das costas dele, né? Ele tem que cuidar do Davidson que tá nas costas dele. Ele andou para frente, até o Pablo aponta ali, né, pro Wesley, cara, cuida das tuas costas. Mas aí já era tarde, ele tá olhando para a bola, ele tá cuidando só da bola, marcando a bola, e esqueceu completamente das costas dele. Olha aqui como é que o Wesley andou mais para frente ainda, né? Isso aí é 2 segundos depois, né? 1 segundo depois daquele outro frame que eu tinha mostrado. Ele andou mais para frente ainda, né? E assim, ele tá deixando o Davidson mais livre ainda, né? E o Davidson percebe essa vantagem que ele pode tirar como um centroavante, né? Entende muito bem qual é o tipo de vantagem que ele pode obter nessa situação
e recebe essa bola para finalizar e para fazer o terceiro gol do Cuiabá. E aí, gente, a partir do terceiro gol, né, não tem mais muito o que falar taticamente, não tem mais muito o que falar da partida, partida completamente condicionada, completamente resolvida, e acho que não vale nem mais nenhum apontamento a partir desse momento. Bom, acho que eu já falei basicamente tudo, né? Me chamou a atenção o fato desses atletas que entraram com pouca minutagem não terem entregado a intensidade que se esperava deles, né? Quando você tem pouca minutagem, quando você tem pouca oportunidade de entrar no time, quando você entra, tem uma oportunidade, você tem que entrar com sangue nos olhos, né? Então, os atletas que estavam nessa situação ontem, com exceção feita a Luiz Araújo, como eu já falei, entraram numa rotação abaixo, não aproveitaram a oportunidade. Tô falando do Varela, tô falando do Pedro, tô falando até do Cebolinha também um pouco, né? Acho que o Pablo esbarrou nas suas próprias limitações técnicas. Acho que não foi nem uma questão de ser mais intenso, de disputar mais. Acho que ele esbarrou mesmo nas suas próprias limitações técnicas e numa noite ruim também coletiva do jogo, do time, né, como um todo. Bom, gente, o Flamengo sofre a sua segunda derrota aí, uma derrota acachapante, de novo, né, contra um time menos tradicional, né, com menos camisa, com menos protagonismo dentro do futebol brasileiro. Isso gera um incômodo muito grande na torcida. A torcida fica muito satisfeita, né? E isso é compreensível, né? O Flamengo demora para perder, demorou para perder, estava 10 jogos invicto quando perdeu do Bragantino, agora já estava de novo há um tempão invicto, se eu não me engano, 12 partidas, né? E perde de novo, mas perde com gosto, né? Perde assim de uma forma assim que não deixa dúvida de que merecia perder. Então, o Flamengo precisa de novo botar a cabeça no lugar, ter um jogo muito difícil na quinta-feira lá contra o Olímpia, para tentar garantir a classificação na Libertadores, tentar avançar. Rafael, eu gosto muito do Campeonato Brasileiro. Eu acho o campeonato mais legal de todos. E o São Paulo falou isso na entrevista ontem também. Eu gosto muito do Campeonato Nacional. Mas o time não tem conseguido disputar o título. É o terceiro ano seguido que o Flamengo fica fora da disputa do título, né? Muito distante do que se espera, né? Pro investimento que tem, pro elenco que tem. E é o terceiro ano que o Flamengo acaba indo longe, mas aí nas Copas, e fica pelo caminho no Campeonato Brasileiro. Acho muito pouco provável que o Flamengo vire esse jogo. Pode acontecer? Claro que pode. O futebol é muito, muito imprevisível, mas fica cada vez mais claro que o Flamengo vai priorizar as Copas. E como eu disse, é o terceiro ano seguido que isso acontece. Isso, a mim, como rubro-negro, me entristece muito, porque eu gosto muito do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi bicampeão brasileiro. O Flamengo tinha a chance de conseguir uma hegemonia nacional, né? O Flamengo tinha a oportunidade de se estabelecer como time hegemônico nacionalmente, né? Eu acho que essa hegemonia nacional é muito bacana. É claro que é bacana, de repente, ver o Flamengo eventualmente ser tetracampeão, ser pentacampeão da Libertadores, se tornar o brasileiro com mais títulos de Libertadores. Isso é um título legal pra caramba, é bacana. O Brunego vai encher o peito pra falar, pô, né, sou o time do brasileiro que tem mais títulos da Libertadores. Isso é bacana, mas ser campeão brasileiro é muito legal, é o campeonato mais difícil, mais disputado. Eu gosto muito desse campeonato, eu fico bastante triste de ver o Flamengo não conseguindo disputar esse campeonato pelo terceiro ano seguido. Tá bom? Ao longo da semana a gente vai falando mais sobre essa partida, sobre o desempenho do Flamengo, sobre o que tem que ser feito também para o Flamengo se recuperar, virar essa chavinha e conseguir jogar bem lá em Assunção na quinta-feira. Fechado? Então é isso, obrigado pela parceria, obrigado pela audiência. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas. Tamo junto. Valeu, abraço.